Fala, fiados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conto de Genji entre 1000 e 1012 do Murasaki Shikibu. As coisas reais na escuridão não parecem mais reais do que sonhos. O texto foca a literatura da corte Heian. Antes, em 920 d.C., é publicada a primeira antologia de Waka, poesia clássica japonesa conhecida como Kokinshu, coletânea de poemas ancestrais e modernos. No final do século X, o conto de fadas Oshikubo Monogatari é escrito. No ano 1100, Shonagon termina o livro do Travesseiro, Observações sobre a vida na corte da imperatriz consorte Teishi. Depois, início do século XII, compilação de Konjaku Monogatari, histórias que hoje pertencem ao passado, contando histórias da Índia, da China e do Japão. Em 1137, Senzaishu, Antologia dos Mil Anos, a última antologia imperial de Waka, é concluída por Fujiwara Shunzei. A arte e a cultura japonesa floresceram no período Heian, entre 794 e 1185, quando a corte imperial se situava em Heian-kyo, atual Kyoto. Foi durante essa época que a literatura clássica japonesa começou a surgir distinta da língua e da cultura chinesas. E apesar de o chinês permanecer como língua oficial da burocracia e da nobreza, a forma mais simples da escrita silábica japonesa, kana, gradualmente se tornou a língua de literatura nacional. Patrocínio imperial. A poesia é altamente considerada e incentivada pelos imperadores Heian, que encomendaram muito grandes antologias de poemas em japonês. No final do século X, no entanto, obras em prosa também começaram a surgir, incluindo histórias e contos folclóricos como o Conto do Cortador de Bambu e uma engenhosa história, Oshikubo Monogatari, o Conto de Lei de Oshikubo, cujo autor seria membro da corte Heian. Merece destaque Murasaki Shikibu, que viveu entre 973, 1014 ou 1025, Uma dama de companhia da corte que escreveu aquele que é considerado o primeiro romance japonês e também tido por alguns como o primeiro romance de todos os tempos. Genji Monogatari, o conto de Genji, em seus 54 capítulos, reconta as experiências e os amores do ilustre Genji, filho deserdado de um imperador japonês, e de seus descendentes, apesar de apresentar uma sequência de acontecimentos em vez de uma verdadeira trama. As descrições da personagem são convincentes, proporcionando uma percepção não apenas sobre os cortesãos daqueles tempos, mas também sobre seus pensamentos e suas motivações, certamente tornando a obra precursora do romance psicológico moderno. Murasaki provavelmente pretendia direcionar o conto de Genji para um público leitor formado por mulheres nobres, porém acabou ganhando um público mais amplo e se tornou um clássico publicado em diversas edições a partir do século XII. Apesar desse status, seu estilo complexo fez com que não fosse vertido ao japonês moderno até o século XX. Geralmente o texto é acompanhado de notações que explicam suas referências culturais. Ver também o livro do Travesseiro, A Trilha Estreita ao Confim e Os Amantes Suicidas de Sonezaki. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.